Tudo bem? Bem-vinda, Silvia, bem-vinda. Obrigado por aceitar Obrigada. esse Bom te ver, convite. quanto tempo? Quanto tempo? Obrigado por aceitar esse convite, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disposição, por ter aceitado o tema da aula, né? Porque a ideia aqui hoje é uma aula para ensinarmos um pouco para os futuros fotógrafos, modelos e futuros modelos, né? Então, vai ser incrível, tenho certeza, porque você é sensacional, né, Silvia? Então, não tem Que erro aqui é isso, hoje. Nilo, obrigada. Nossa, eu acho que a gente sempre tem também o que aprender, sabe? Eu acho que a gente não sabe tudo, não, por mais que a gente faça. É lógico que a gente sabe boas manhas, depois de tanto tempo a gente sabe. Mas eu não me considero mais nem modelo, né? Ah, fala sério, Silvia. Não me considero, não. Eu acho que Ah, vem uma mistura, assim. A Silvia, que foi modelo, que sabe aquela a manha toda das modelos e que está sendo requisitada para interpretar. E ali aí entra um pouco a atriz. Mas eu acho que é assim. Silvia, na verdade, a primeira atriz brasileira, assim, grande atriz brasileira que eu fotografei depois do meu retorno da Espanha, foi você. E eu estava vendo Uau, isso isso eu não hoje. sabia. Foi você a primeira atriz no Brasil que eu atendi após o meu retorno. Primeiro o Sidney Sampaio e logo depois nós fomos para um ensaio à tarde com você lá naquela casa que eu não lembro onde foi aquele lugar. Então, você foi a primeira atriz que eu atendi aqui e, assim, eu não lembro se você vai lembrar do meu fascínio te vendo posar, te vendo trabalhar, te vendo se articular, É, te vendo... a primeira matéria a gente fez foi o Dr. Spock, foi aquilo? Foi com aquela Isso, a da sobrancelha, era Dr. sobrancelha. Spock ali. Exatamente. E assim, aquele momento para mim foi uma escola, foi assim, um aprendizado que eu estava vivenciando algo que eu nunca tinha estado nunca tinha na Espanha, trabalhei com várias apresentadoras de televisão por lá e nenhuma foi igual foi com você. Então, assim, para mim aquele momento com você foi realmente uma escola gigantesca onde eu falei, cara, hoje eu aprendi assim, o que eu não tinha aprendido há 10 anos de fotografia ainda. Então, Nossa, foi incrível e eu sou serei que eternamente bom, grato a esse imagina. momento com você, que foi Que bom, que legal, surreal. que legal, E foi legal, legal. exatamente esse da sobrancelha, que já tem 7 anos esse trabalho. Inclusive, assim, eu não tinha. Era uma coisa desconfortável. Me lembro que estava muito calor, Muito calor. era verão, e a gente estava com umas roupas quentes e aquela sobrancelha. Até eu falei para o Marco Antônio Ferraz, se você estiver ouvindo a gente, os seus trabalhos são lindos, adoro trabalhar com o Marco Antônio. Um E, abraço pro Marco. e aquele dia você realmente, Marco, me desafiou, porque né, não era uma coisa estética, era uma coisa absolutamente caracterizada, assim, né? Tanto que a gente brincou direto, que era o Dr. Spock e tal. A Karina tá falando que eu acho que foi a Karina que fez, ó, aquela sobrancelha que só Jesus. Foi a Karina que fez, exatamente. Karina, aquela Foi sobrancelha bem marcada, Karina. Karina E Bianchi. lembra que a gente levou um tempão, né, para conseguir medir, fazer ali. Foi com casacos de pantera, eu lembro que eram casacos que inclusive ficavam dentro refrigerados, e assim, um calor Não, insuportável. tocas, chapéus quentes, e nossa, tava muito calor, me lembro. Foi no Joá, eu acho, numa casa no Joá. Foi, exatamente. Silvia, vou começar. A minha ideia aqui hoje, Silvia, com você, na verdade, como eu falo muito, a minha ideia hoje é não falar e deixar você ensinar e a aula Não, mas ser vamos trocar, vamos tá? trocar. Então, a ideia hoje é deixar você realmente vir com toda essa bagagem e mostrar pra gente todo esse talento aqui e ensinar essa galera que tá com tanta sede de conhecimento, passando por esse momento tão difícil da vida E agora com essa... Álvaro Jordão, Portugal, meu amigo de Portugal aí entrou. Eu não tô conseguindo ler tudo, gente, porque eu tô com esse... É light ring ou ring light? Ring light. Eu tô com ring light na minha frente, cara, você fica cego, né? Sim, Eu ring não me light. acostumo. Eu tô só com a tela do computador hoje, fica mais fácil. Diga. Silvia, vamos lá. Silvia, de uma forma resumida,
Como você iniciou na sua carreira com a moda? E olha, eu era estudante ainda de faculdade e estava querendo ganhar um dinheiro. Coincidentemente, uma amiga me chamou disse que ia fazer um curso de manequim. E aí eu resolvi fazer com ela, porque ela ficou até uma semana hospedada na minha casa, que a casa dela estava em reforma, aqui mesmo no Rio de Janeiro. Fizemos o curso de manequim e eu fui imediatamente chamada para fazer uma seleção, participar de uma seleção para um desfile. E aí eu me lembro que eram assim, de 80 pessoas, eu fui selecionada entre as 50, de 50 eu fui selecionada entre as 30, e das 30 eu fui selecionada. Foram várias seleções. E foi um desfile grande com modelos masculinos e femininos. E nós viajamos. E você congelou para mim. Deu uma travadinha. E aí a gente viajou, fizemos 3 capitais. Deu uma travadinha, deu um delay agora. Eu não sei até onde você ouviu, até onde você me ouviu. Que você passou por uma seleção, ouvi tudo. Eu ouvi tudo. Que você passou pela seleção de 50, depois foi tudo. Era um time grande de modelos masculinos e femininos. A gente fazia roupa de banho. E fizemos Belo Horizonte, São Paulo e Rio. 3 capitais brasileiras que eu me lembro que eu tremia na base, assim, eu respirava e ia, que foi meu primeiro grande trabalho. Dali começaram a aparecer as fotografias. Alguém me viu e aí me chamou para fazer foto. Comecei a fotografar primeiro para o caderno Ela. E era a Elda Priami que fazia a Elda. Não sei se você está aqui, mas a Elda é uma craque. E logo depois fotografei muito também para o caderno Ela, ao comando da Patrícia Veiga, Lula Rodrigues, Tereza Duarte. E aí sim, aí foi um desfile atrás do outro, uma foto atrás da outra, e não parei. E Silvia, você acredita que a fotografia foi uma escola para você nessa trajetória? Olha, sem dúvida nenhuma que foi. Eu acho que assim, eu tenho uma historinha que eu vou contar, que é assim, primeiro grande ensaio, eu só tinha feito 2 fotos, que era só eu, para o caderno Ela e não sei para onde foi. E aí me chamaram para fazer uma matéria bem legal. Era Vic Schneider, Carla Pádua e eu. E no estúdio, o fotógrafo queria movimento. E eu não tinha ideia de como me movimentar. Inclusive, foi um dos motivos que eu fiz o curso de manequim. Para aprender a me mexer, porque eu sempre fui alta, 1,80 m, mas eu jogava vôlei. Então, com 14, 15 anos, eu era meio desengonçadona, assim, joguei vôlei até os 18. Na realidade, comecei acho que com 12 para 13 anos. E aí achava que podia aprender a caminhar, me ajeitar bonitinha e tal. Fui fazer esse curso de manequim, daí veio essa história toda. E aí, nesse ensaio, não foi nem um ensaio, foi uma matéria mesmo que a gente foi fazer, o fotógrafo dizia assim: se mexe! Não é assim, não sei o quê. E eu brinco com ele sabe quem é, eu já contei essa história outras vezes. Você era meio reclamão e tal. E sem paciência, eu comecei a ficar nervosa, eu conseguia entender o que era aquele mexer, que movimento é esse harmônico que ele queria, que eu não conseguia fazer. Na segunda ou terceira roupa que eu botei para fazer as fotos, ele chegou para mim, bateu 1, 2, 3 cliques e falou assim, olhou para a produtora de moda e falou assim: acabou para mim com essa menina, pode mandar ela embora, não quero mais, ela não está conseguindo fazer o que eu quero. Gente, eu fiquei arrasada. Aí fui pro camarim, comentei, não sei com quem mais estava ali, e aí chamei a produtora, o assistente de produção, sei lá, de moda, e falei assim: posso voltar lá?
para ver como é que as outras, porque nós fotografávamos de uma em uma, era uma por vez. Eu falei, posso voltar lá para ver como é que as outras fazem? E aí ela falou assim, olha, eu acho melhor você não entrar, né? Ele não gostou, se aborreceu, mandou você ir embora e tal. Assim, pô, será que ele vai me ver? Eu me lembro que era um lugar grande, assim. Ela vai me ver? Ela falou, bom, se você quiser arriscar, tudo bem. Aí eu me lembro que eu entrei numa hora que ele estava meio de costas e fiquei quietinha lá no escuro, lá no fundo, olhando as meninas fotografarem, a Carla Pádua e a Vicky Schneider. E aí comecei a entender o que era movimento, porque até então eu tinha feito uma coisa muito estática e tal. E como eu tenho esse physique de rôle, diríamos assim, mais clássico, mais elegante, acabava que era fácil, diríamos assim. Mas o movimento, a harmonia do movimento, o que o cara queria, da onde o cara podia tirar, você tem que inverter, né? Na hora que você está posando, você tem que se imaginar como é que o cara está te vendo. Então, onde é que vai a tua mão, como é que vai, né, o teu olhar. Se você fizer assim, ó, fica um olho e fica um rabo de olho aqui, às vezes não fica tão bonito. Então, assim, por isso também é muito importante a direção, quem está te vendo, te dizer, ah, é legal, tá bonita e tal, não, vira mais um pouquinho, levanta um pouco mais o queixo, joga mais o ombro para frente, a mão assim é horrível, né? A mão assim é horrível, a mão assim já é bonita, o perfil da mão. Então, assim, tem todas essas manhas. E aí eu fiquei vendo elas fazerem, assisti lá um pouquinho e tal, e me mandei e fui embora. Não deu um ano, eu acho. Acho que no máximo um ano depois, ele só trabalhava com nós três. Eram exatamente as três. Eu, que tinha sido mandada embora, quer dizer, aprendi olhando os outros. Então, assim, é um aprendizado, assim, tudo que a gente faz na vida é um aprendizado. Isso me ensinou a me posicionar na hora que eu estava parada num palco, por exemplo, parada no palco. Como é que eu vou parar no palco? De que maneira eu vou botar a mão? A mão fica mais bonita, assim, ficava me imaginando. Sempre assim, a pessoa, como é que está te vendo? É essa inversão que você tem que fazer. Como é que a pessoa está te vendo? E, logicamente, você tem que ter uma direção, né? Sempre é bom a pessoa tá dizendo, ou até, às vezes, a produtora. E não, esse pé tá um pouco aberto demais, a calça não tá bonita. Ainda tem isso, ainda tem a roupa, né? A calça não tá te favorecendo. Fica com a perna mais aberta, mais fechada, né? O pé mais virado para isso, para aquilo. Então, eu acho que para tudo foi, e isso para televisão acaba sendo também um instrumento para mim, porque eu fico imaginando como é que eu estou na câmera que tá me... Mas isso é uma coisa que eu acho que o ator tem que um pouco que deletar. A gente tem que saber namorar a câmera, no sentido de, né, sentir que a câmera está em cima de você e posicionar o rosto da melhor forma e tal, mas a gente também tem que se abstrair um pouco da belezura e ir para o que interessa, que é a emoção, a interpretação, né, ali da personagem, o que está realmente acontecendo. Mas que cruel, Silvia, a pessoa te tirar e não te dar a oportunidade de... Assim, meu ponto de vista também, né? Poderia ter te falado, Silvia, espera um pouquinho, observa as próximas que virão e depois você entra de novo, já que você não está entendendo aqui... Porque já aconteceu mas eu realmente... eu acho que era um ritmo também, sabe? Assim, não vou ter tempo de ensinar essa menina, preciso terminar essa matéria agora. Eu acho isso, assim, é minha opinião, eu acho isso delicado demais, Silvia, como eu trabalho com uma vertente da fotografia, inclusive foi um trabalho meu com a Isabel Filartes, falando sobre questões de autoestima. É uma questão, ainda mais para uma garota, para uma, né, adolescente, você muito nova ainda. Eu não era tão adolescente, tinha 19 anos, eu não era já tão adolescente. Mas ainda assim, sabe, eu acho que acho que é muito delicado, acho que é brutal. Eu teria outro jogo de cintura nessa história antes de pedir para sair de cena e não vou trabalhar mais com a modelo. Nem todos são iguais a gente, iguais a mim, Sim, você. Claro, as pessoas são diferentes, as situações são diferentes, enfim. Mas que bom que você não ficou mal nessa história, não ficou... Pois é. Porque poderia ser algo que realmente é porque você já tem essa questão da autoestima bem resolvida com você. Eu atendo modelos incríveis que
por problema realmente de depressão, se enxergarem fora da curva, né? 1,80 m de altura não é toda mulher que tem. Então, não são todas as pessoas que têm esse hoje em dia já é privilégio, esse mais comum prestígio. as pessoas mais altas, né? Já é um pouco Mas mais que comum. mesmo assim, ainda as adolescentes que não estão habituadas com isso, sofrem com essa questão da altura, tá? Eu atendo muita gente com essa problemática e que precisa ter uma atenção especial para isso. Então, é curioso, assim, mas... graças é a igual Deus. você... Não, eu acho que eu tive outros traumas, claro, a gente não fica livre de todos, mas eu acho que, assim, eu fiquei muito arrasada no momento, mas ainda tive a luz de querer ver alguma coisa, pedir para não sair, para conseguir entender o que é, porque me angustiou aquilo, eu não conseguia fazer nada, qualquer movimento que eu fazia, ele não gostava, então... Era melhor, realmente, por um lado, era melhor ter parado ali, né? Tudo bem, não precisava ter ido embora, mas você tinha que ter parado e ter feito o que eu fiz, na realidade. Ter visto, ter olhado um pouco, aprendido um pouco, né? Fantástico, fantástico, Silvia. E como foi para você, Silvia, trabalhar com grandes marcas igual Chanel, Giorgio Armani, Dior? Como que foi essa experiência? Foi maravilhoso. Você sabe que a primeira vez que eu pisei em Paris, eu não tinha agência, né? Naquela época a gente não tinha agência no Brasil. Então eu fui com a cara e com a coragem. Beth Lago já estava lá, inclusive a Beth me ajudou e tal. A Carla Souza Lima também, que era muito amiga minha e tal. E aí, assim, book debaixo do braço, né? Porque não existia digital, né? Aquela book debaixo do braço. E bater na porta e dizer, quer? Ó, tá aqui, minhas fotos são essas. E a primeira vez que eu fui, eu tinha 1 ano e pouco só que eu estava trabalhando, eu acho. 1 ano e pouco. E não deu certo. Não deu certo. Eu não sei se eu fui para uma agência e meu material ainda não estava, diríamos assim, dos melhores. Eram só algumas fotos que eram boas. E a agência também foi uma agência que depois fechou. Enfim, não, o pessoal não era, acho que não se interessou por mim realmente. E aí resolvi tentar de novo. Eu fui tentar de novo, 1 ano depois, mais ou menos. E aí foi assustador, porque assim, eu peguei 15 shows de uma vez só em Paris. E peguei Anne-Marie Berrettard, Dior, Chanel, Saint Laurent. Eu fiz a coleção esportiva do Saint Laurent, de esqui, de não sei o que, de neve, esporte de neve e tal. Então, assim, eu não parei. E é muito louco isso, porque eu percebia que quando eu entrava, encontrei algumas pessoas, algumas modelos brasileiras que estavam lá, Beth Lago, né, Dalma e tal, por exemplo, principalmente na Itália também. E a Cristina Córdula, acho que foi depois. E aí, quando você entra uma vez no desfile, aí você entra no camarim do outro desfile, você entra no camarim do outro desfile. Quando você começa a aparecer seguido já 3, 4 vezes, eu percebia que as que mais faziam, as modelos que mais trabalhavam nos desfiles, porque você tem sempre eles trabalham com uma base, assim, né? As tops, e aí depois vão escolhendo as outras. Começavam a me olhar, assim, sabe? Tipo assim, quem é essa menina, quem é essa novata? E foi muito desafiador, porque a primeira vez que, diríamos assim, que você pisa nas passarelas estrangeiras, né, as passarelas francesas, você pegar Dior, Chanel, Anne-Marie Berrettard, François Gerbeau, Marie-Thé François Gerbeau, que foi assim, frio na barriga o tempo inteiro, muito medo, mas assim, muito feliz de estar dando tão certo da primeira vez. E depois eu fui para Milão e trabalhei direto com o Giorgio Armani, né? Eu fazia tudo do Giorgio Armani, eu fazia press release, fazia os fittings, que são as provas de roupa para os desfiles, fazia os desfiles, o showroom dele todo também. Então, assim, é uma experiência assim, é difícil até de te dizer cada coisa que eu consegui aprender, porque era uma sucessão de fatos
de eu ter que me virar assim como novata na história, num país que não é o teu, com modelos que não falam a língua que você fala, é uma dinâmica completamente diferente, né? Eu ficava hospedada, a maioria das vezes, no hotel que tinha assim 1 estrela, sabe? Nem banheiro no quarto tinha. E para Paris, tomar banho, em bons hotéis já não são bons, né? Então, assim, ainda em não, uma estrela e é... aí, e assim, os shows às vezes começavam de manhã, e aí 6 horas da manhã você acorda para estar lá às 8, até antes, 7h30, porque ou ia a pé, ou ia de metrô e tal. E não tinha água quente. Eu tomava banho e entrava no chuveiro, assim, Meu... eles desligavam o aquecimento e sentavam. Eu entrava no chuveiro, assim, gritando, assim, para aguentar tomar o banho. E então, assim, não é só um aprendizado como modelo, sabe? É um aprendizado para a vida da gente. Guerreira. Eu acho que a gente, assim, começado, que é muito cômodo também, a gente está em casa, na casa da gente, no país da gente, com a nossa comidinha, com o nosso... Então, assim, ter que batalhar, comer o que tivesse pela frente, dormir onde desse para dormir, né? E passar um friozinho de vez em quando, tomar um banho frio, uma cama que não é boa, a cama era toda assim, sabe? O cheiro de mofo. Enfim, mas são experiências super enriquecedoras que assim, você valoriza o que você realmente tem, né? O que você conquista, o que você... É tão bom acordar e a gente dizer assim, pô, obrigado, ter gratidão, né? Ter gratidão. Quer dizer, eu já experienciei coisas difíceis. E não quer dizer também que eu não possa voltar a experienciar coisas difíceis e não ter tanto conforto. Então, a gente tem uma certa flexibilidade na vida. Se você me disser, e faz parte da idade também, se você me disser hoje, né? Eu tenho 62. Se você me disser, vamos lá para um hotelzinho, 1 estrela, sem banheiro no quarto, eu vou pensar 10 vezes. Naquela época eu estava achando tudo maravilhoso, estava em Paris, no Em centro da Paris. moda, trabalhando, entendeu? As pessoas olhando para mim. Então eu estava feliz da vida. Sensacional. Hoje eu vi uma passagem de Sêneca, que eu gosto muito, que ele fala que Eu amo Sêneca. as pessoas têm muito medo de viver as coisas e qual é o medo que as pessoas têm. Então, as pessoas deveriam tirar pelo menos uma vez por ano na vida para poder experienciar, viver um dia na rua, comer uma comida azeda, Uma para comida poder diferente, ver. só diferente. A gente não... Opa, desculpa. A gente não comia as mesmas coisas, de repente, que a gente está acostumado a comer também. Eu sou um pouquinho acomodada hoje em dia quanto a isso, porque a alimentação, para mim, é fundamental. Eu Mas é acho o que que você já acabou de dizer, as suas experiências de sair da curva já aconteceu também, você já se permitiu, então agora é outro momento. Então, sim, ralei legal e gostava de ralar, é engraçado. Eu tinha uma coisa assim de em busca um pouco do mundo. A minha mãe disse que encontrou outro dia que ela guarda tudo da gente e que tinha um texto meu assim dizendo que eu queria ser uma pessoa reconhecida pelos outros e viajar o mundo todo. Então, olha, muito obrigada, agradeci. Quer dizer, não preciso ser conhecida por todo mundo, mas por todo mundo que eu já sou reconhecida, muito obrigada. fabuloso. Silvia, por onde começar? Assim, na verdade, aqui eu acho que é mais eu comentando, porque eu não sei se você participa tanto desse momento. Começar a elaborar um ensaio com uma grande estrela. Por onde que começa a elaborar esse ensaio? Qual que é a dinâmica? Você recebe tudo desde o início ou é pega de surpresa? Você já recusou algum trabalho fotográfico por algo que você não julgava coerente com você ou que fizesse parte do seu estilo, do seu perfil? Eu acho que essa montagem anterior é mais do produtor, né? E aí você já chega já chega pronta, já está tudo pronto. Mas já teve algum momento que você chegou em cena, por exemplo, e tô lá, ó, tá lá todo o stylist montado e você, opa, não, eu já te conheço, eu sei mais ou menos, né, como que funciona, mas assim,
não tive tantas experiências, apesar de ter tido... Fotografamos 4 ensaios. 4 ainda é pouco, espero te rever em mais outros tantos ensaios. Então, assim, como que é essa montagem? Você participa dessas montagens? Não participa? Não participa? Não, nunca. Assim, eu acho que durante a minha vida de modelo, eu acho assim, modelo é uma profissão, é um instrumento, né? É uma pessoa que tá sendo usada, tá, gente? Não no sentido ruim da coisa, para carregar aquela roupa e para transmitir o mood, o astral que o produtor, que o editor de moda, que a revista decidiu, ou que o produto em termos de roupa, loja, né, loja. Hoje em dia existe tanta loja que não é física, né? Mas as lojas em termos de desfile. Assim, eu nunca... Eu até posso ter dito, como qualquer outra, legal essa roupa, e gosto mais daquela roupa que ela está usando do que a minha, mas num comentário, diríamos assim, positivo. Não você ficar dizendo, eu queria aquela roupa, que eu acho pavoroso isso. Você não tem que ficar escolhendo roupa, eu acho. Uhum. E eu acho que é muito legal é um desafio você pegar uma coisa que não é tão cômoda, tão legal, que te estimule no primeiro momento e transformar aquilo numa coisa boa. Como é que eu vou usar isso que não é tão bom e fazer? E às vezes a gente se surpreende com a roupa, com a direção, com a produção, com o clima do trabalho, com o resultado do trabalho. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto para essas coisas. Mas você fez eu ia te falar uma coisa, você fez uma pergunta bem complexa, assim, que eu queria chegar e agora perdi o gancho aqui no que eu estava falando. O que você perguntou, Isa? Não, mas a ideia é essa mesmo. A ideia, eu já imaginava que realmente... Você perguntou se eu recusei. Se eu recusei. Não, sim, eventualmente o que eu posso ter deixado de fazer é algum trabalho que fosse comercial, no sentido de foto propaganda, que eu talvez não acreditasse, mas assim, nada que me chocasse, que eu me lembre, não. O que eu tenho certeza que eu recusei foram 2 ou 3 vezes convite para fazer Playboy. Mas assim, não tenho nada contra também, não tenho absolutamente nada contra. Assim, eu é que não me sentia confortável e não queria fazer, eu achava que também não era nem momento e não acreditava. Mas, assim, mas trabalho sensual você já fez? Fez. Sensual, sim. Fiz, não, e eu acho ótimo. Sim. Eu acho que o modelo tem que transitar realmente em todos os tipos possíveis, diríamos assim. Eu imaginei até que, inclusive, você não tivesse recusado pelo fotógrafo lá atrás, que te tirou de cena. Depois você disse que só trabalhou com você e as outras 2 modelos. Então, até esse fotógrafo você perdoou. Então, maravilha. Não, trabalhei muito com ele. Aí eu brincava com ele. Você já é mal-humorado mesmo. Eu sabia, já é mal-humorado mesmo. Já tinha virado a nossa... trabalhei muito com ele. É um querido, uma pessoa... querida, mas enfim, naquele momento não foi difícil para mim. Fantástico. Como é feita, Silvia, a curadoria? Ou quais são os critérios que são usados para a escolha das fotos de um ensaio fashion? Eu vi que você postou, por exemplo, anteontem, se eu não me engano, uma foto que você tá toda... Então, assim, nem sempre... Aquilo eu tinha 20 anos de idade, né? 22 Sim. anos de idade. Então, tem muito tempo. Quando você é modelo, você não escolhe nada. Quem escolhe é a editora de moda, é a revista, é a produtora de moda, é o fotógrafo, claro. Tem sempre o peso do fotógrafo na escolha. O modelo não escolhe, não. A não ser que seja, assim, uma super top model
que aí é uma matéria que ela é chamada exatamente para fazer uma matéria para ela, assim, para ela. Quando é uma coisa de moda, eu não, acho que não tem escolha, não. E o que, Silvia, não deve faltar em um ensaio, na sua opinião? Bom, nenhum trabalho se sustenta com uma única pessoa, né? Assim, provavelmente quem é atleta e diríamos assim, num esporte individual, possa ter uma pequena chance, né? E mesmo assim, o que me vem à cabeça? Natação, sei lá, atletismo, você sempre depende de uma pessoa, um preparador físico, um treinador, hoje em dia fisioterapeuta, né? Como é que existia fisioterapia? Não existia fisioterapia antigamente, me diz isso. Não consigo entender a vida mais sem fisioterapia. Palmas aos fisioterapeutas. Ainda mais esse tipo de trabalho, né? Não basta uma boa modelo. Você tem que ter um bom fotógrafo, você tem que ter uma boa editora de moda, você tem que ter uma boa produtora de moda, você tem que ter uma boa maquiadora, você tem que ter um cabeleireiro, se por acaso forem duas pessoas que estão fazendo esse trabalho. Não existe. Então, assim, é difícil te responder isso, que não pode faltar. Isso é o básico. Isso é o básico, que isso que é uma equipe de trabalho. Não existe foto. Existem milhões de pessoas por trás de uma fotografia, de uma novela, de um ensaio fotográfico, que não seja de moda. Enfim. E vários outros trabalhos são assim, né? O cozinheiro, o atleta, enfim. Não, essa pompa de que eu faço, não existe, né? Ô, Silvia, pegando um gancho da sua resposta da pergunta anterior, eu vou então responder que na maioria das vezes me delegam realmente essa função da escolha e da curadoria das fotos, e quando não sou eu, normalmente é o produtor. Então o Marco Antônio já escolheu muitas vezes, ele passava tudo por ele, então ele escolhia muito, e muitas vezes me delegam realmente para fazer. Né? E a foto que eu comentei que você postou é essa foto, então para as pessoas entenderem qual foto que eu estou falando. Então, eu escolheria essa foto, por exemplo, por quê? Como que seria a minha curadoria nessa foto? Pela atitude, pela expressão, pela emoção que está passando nessa foto. Então, com certeza, é uma foto que tem o corpo te fala muito, a expressão facial, a expressão, olha, é muito boa. Então, é uma foto, de um modo geral, que, assim, nota 1000 para a foto e que, com certeza, é uma foto escolhida. Como é que eu sou chata, né? Eu acho que é por causa do meu olho. O que nessa foto tem que te incomoda? Alguma coisa nessa foto? Tem uma coisa que me incomoda. Se eu tivesse que refazer a foto, não tem outro braço quase aparecendo. Tem só um pedaço do braço. Mas você consegue perceber que existe o braço. Sim, você está no movimento. Sim, você está no movimento. Mas isso é uma coisa que, quando a gente pode colocar em cena, eu acho importante ter um braço. Senão você fica com um cotoco. Só que como isso é uma foto absurdamente em movimento, eu estava também girando e gritando ao mesmo tempo, então era uma explosão. A proposta é essa. É uma explosão. E eu amo essa foto. Eu amo essa foto. Mas é a única coisa que eu acho que poderia ser cuidada. É a história do olho. Como é que o fotógrafo está aqui, você está com o braço aqui, e esse braço aqui está onde? Senão você fica sem um braço. Nada contra, gente, sem um braço. Só acho assim, tem que ter um equilíbrio da foto, do corpo na foto, que precise. Mas eu também ia falar alguma coisa e você fez esse parênteses para mostrar essa foto. Uma coisa fundamental que eu acho muito bom no ensaio, que eu acho que estimula quando tem vento, você usa vento, não necessariamente todas as fotos, mas vento, que ele traz o movimento, você tem uma sensação física. Nós que estamos ali
estamos recebendo uma sensação do vento. Música. Música e orientação. Isso, bom, virou, mais para lá, para cá e tal, porque é isso, é uma dança. Tá bom, parou, fica, estática, e tchac, 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 para você ter certeza que você vai ter aquele momento muito. Mas é bom essa coisa da mudança, da brincadeira, né, da orientação. Eu gosto. Esse ritmo é legal, eu fico vendo às vezes algumas direções que o cara fica mudo e isso não existe. Precisa desse estímulo para o modelo se empolgar e se entregar mais ainda. Ainda mais quando ele precisa de uma agressividade tão grande, igual tem aqui essa foto, tem essa força, essa agressividade, essa vitalidade. Então, se o fotógrafo tiver aquela direção morna, você não vai se entregar dessa forma como você se entregou aqui, para esse resultado acontecer. Então, realmente, essa direção no ensaio eu também diria essa mesma coisa. A direção forte, a direção correta, a direção, né, assertiva ali, para a gente ter essa troca, esse movimento, esse baile juntos. A gente tem que propor também, né? O modelo tem que propor, né? Tem que imaginar o que pode fazer. Mas quando tá todo mundo jogando junto, a coisa flui, sabe? É isso. Aí a produtora de moda também fala alguma coisa. Isso, legal, eu gosto quando a roupa mexe, aí você mexe mais ou menos, enfim. Eu acho bom, eu acho bem bom esse jogo de equipe mesmo. Show! Já vimos que a Silvia tem muita atitude na hora de fotografar. Essa foto é só uma dessas demonstrações de muita atitude no ensaio. Além da atitude, Silvia, o que mais você recomendaria para um iniciante na fotografia ou iniciante na moda? Bom, nos baseando no que eu falei, do exemplo que eu dei de não desistir, né? Não desista, mesmo que o fotógrafo te tire de cena. Me tirou de cena e eu pedi para voltar. Quer dizer, você observar as outras pessoas. Então, uma aula no sentido de poder observar, pegar revistas e ver como é que as modelos ali, né, que pose elas fizeram, ou que movimentos elas fizeram, quer dizer, fazer uma pesquisa mesmo. Eu acho que falar também, eu acho que você expressar a sua espontaneidade, a sua sinceridade, dizer, não sei, não quer me dizer? Como é que tá? Tá bom assim? Ou quer mais? Né? Eu acho que essa troca também, falar, a espontaneidade também, eu acho que é uma coisa boa. Mas eu acho que, assim, fora essa coisa de frente para a câmera, tem uma coisa que antes de você chegar até lá, que não digo primeiro, mas... Bom, primeiro, vamos lá. Primeiro, pontualidade. E encarar qualquer trabalho como um excelente trabalho. Não faça ninguém esperar por você. Se alguém tem que esperar, é você que tem que esperar pela pessoa. Não importa se você é conhecida, se não é conhecida, pontualidade. É muito chato isso. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para Paris, eu cheguei na agência e eles me deram os endereços para os appointments, né, para as marcações de visitas que eu tinha enfim, nos designers, né, nos estilistas, ou fotógrafos também e tal. E aí ela disse assim, 11 horas da manhã em tal lugar, 1h30 em tal lugar e tal. E aí me deu um endereço e aí ela falou assim, não se atrase. Aí eu falei, não vou me atrasar, não. Eu sou chata, eu sou muito chata com horário, sempre fui. E aí ela falou assim, não se esqueça de uma coisa. Eu acho que brasileiro, de repente, tem uma fama de mais relaxado nisso.
Ela falou, se você chegar 10 minutos atrasada, eles vão considerar atraso, mas eles vão até te aceitar. Se você chegar 15 minutos atrasada, eles não vão te aceitar. Eles vão considerar um atraso imperdoável. Eu acho que pontualidade é fundamental. Então, eu sempre me preocupei em chegar antes, ficava sentada lá na frente do endereço, esperando para entrar na hora certa. E eu acho que isso é uma mostra de seriedade, de profissionalismo, de seriedade, compromisso, de respeito, de consideração. E eu acho que tem que ser feito você, assim, pensar que você não é melhor do que ninguém, não importa se você é você não vai fazer esse trabalho sozinha, você depende dos outros. Sim. Então, diga amém, agradeça, sabe? E, logicamente, que aí os cuidados que toda modelo tem que ter, né? Com pele, com, enfim, corpo e tal, que na minha época a gente tinha que ter com pele. Com corpo, não. Engraçado, o corpo da modelo, naquela época, bastava ser magro, ele não precisava ser malhado e nada, ele precisava ser magra para levar a roupa e fotografar. Mas eu acho que isso é fundamental. Não adianta você ser uma boa modelo, uma linda modelo que venda e tal, que tenha não sei quantos seguidores no Instagram. Você vai cavar o seu buraco se você tratar as pessoas mal, de uma maneira indelicada. E se você atrasar, é uma falta de respeito, de consideração com a equipe toda que está lá. Então, você espere os outros, mas não faça os outros esperarem por você. Eu deixo isso muito claro. Se tem algo que me tira a criatividade, que me bloqueia a criatividade, é realmente ter que esperar por alguém na foto. Se o horário é às 14 horas, não é 14h05, é às 14 horas ou 5 minutos antes. 5 minutos depois não existe mesmo. Então, assim... Então é isso. Então, é exatamente isso. Quando se marcarem com você às 15 horas, você não tem que chegar lá às 15 horas, você tem que chegar antes das 15 horas. Sim, tem que se programar exatamente para uma eventualidade. Eu faço isso nas minhas gravações. Eu saio com uma mega antecedência, chego lá sempre antes do horário marcado e digo para os produtores, se eu atrasar 2 minutos, ligue para mim. Alguma coisa aconteceu. Ligue para mim, porque se eu achar que eu vou atrasar 2 minutos, eu vou primeiro mandar mensagem. Se eu não mandei mensagem porque eu estou atrasando 2 minutos, me procure. Quer dizer, procure saber o que aconteceu, porque alguma coisa aconteceu. E assim, uma dica também que eu acho legal, Silvia, que eu vejo que você faz muito nos seus ensaios, além de se você ter essa atitude toda, dessa pontualidade que é indiscutível, que a gente já trabalhou essa história aqui, você se doa muito e soma muito durante o ensaio inteiro. Então você, além do produtor posicionar, dirigir, o fotógrafo também, trabalhar nessa questão da direção, você vem contribuindo de um modo geral com tudo. Eu lembro de uma foto que inclusive eu postei, que você viu a janela, você viu a luz entrando pela janela e você se apoiou na janela e vem cá, Nilo, vamos fazer essa foto aqui. Então, ainda tem isso. Se é modelo, para pessoa que está indo para um ensaio, se enxergar algo que vê que vai dar um resultado legal, pode sugerir. A sessão é uma troca de experiências, é uma troca de percepção do local, é uma troca, é uma soma, é um somando na carreira do outro. É a Silvia querendo a melhor foto e eu também disputando por ela. Não disputando no sentido de um embate, é no sentido de uma luta em conjunto. Eu acho que nos trabalhos que nós fizemos, eu acho que a gente tem essa liberdade, teve essa liberdade, e o Marco também é super criativo, enfim, adora trocar ideias, enfim. Mas eu acho que numa matéria, por exemplo, de uma revista, não é que você não possa sugerir, não é? Concordo com você, eu acho que a gente tem que propor as coisas, foi como eu falei, a gente tem que propor, o modelo tem que propor também.
mas é uma coisa um pouco mais estudada previamente, né? É pensado, existem referências de como é que aquela matéria vai ser, que roupas vão ser fotografadas, o que é mais importante, se é a parte superior da roupa ou a parte inferior da roupa, enfim, luz, o movimento, parada e tal. Então você fica um pouquinho, às vezes, um pouco mais limitado, mas sempre tem que haver uma proposta, eu acho. Perfeito, genial. Silvia, me conta aí, você tem algum ritual para se preparar para o dia das fotos? Uma alimentação diferente, né? Uma alimentação mais leve, ou faz algum aquecimento físico antes? Ou já é algo natural assim, e você vai pronto, acabou, e é aquilo mesmo de rotina, de costume, de já estar habituada com o trabalho? Olha, eu nunca tive propriamente assim uma rotina para fotografar. Assim, a minha vida já tem uma rotina de alimentação e tal, porque eu levo a minha comida. Desde que eu me conheço por gente, eu levo a minha comida debaixo do braço para comer, porque eu acho que como eu já procuro comer coisas assim mais saudáveis, quando eu não como essas coisas saudáveis, elas acabam me ocasionando algum tipo de, talvez, de desconfortos, que seria, talvez, um pouco de... Você não fica tão disponível, às vezes o estômago ou alguma coisa assim. Então, assim, a alimentação para mim é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu tenho fome. Eu acordo com fome, eu tomo um belo café da manhã, eu como bem no almoço, eu lancho sempre que dá para lanchar, eu lancho, eu janto e tal. Então, assim, eu tenho que comer para me sustentar ali. Se eu como mal, eu vou ficar mal. Vai ser um esforço maior para eu estar ali bem, digamos assim. Então, eu levo a minha comida. Eu levo a minha comida sempre, eu levo a minha comida para o estúdio, para as gravações, e sempre levei, quando eu podia, para São Paulo, quando eu trabalhava como modelo. E muita água, bebo muita água. Então, assim, eu tenho uma alimentação saudável, eu bebo muita água. Tudo que hoje em dia, de um tempo para cá, falam, né? Fibras, coisas integrais, legumes, frutas, muito líquido. Eu faço isso desde os 19, 20 anos de idade, entendeu? Introduzi arroz integral na minha vida, acho que aos 17 para 18 anos. Me tornei modelo aos 19 e sempre fui voltada para essa parte alimentar, diríamos assim. E nada Então, muda então, né? não, nada. Em princípio, nada muda, não. Fico preocupada com o meu lanchinho, se vou ter lanchinho também e tal. Mas eu acho que, logicamente, que eu concordo. Isso é uma coisa que talvez pela idade até é uma coisa que eu deveria fazer. Eu acho que um aquecimentozinho físico é importante. Não estou naquela idade que assim, eu faço um movimento que não estava previsto e sinto alguma coisa porque você está frio mesmo, enfim, e vai sentir. Mas eu acho que uma coisa, por exemplo, vou te dar um exemplo como atriz, né? E eu fiquei sabendo que a Marília Pêra fazia isso também. Eu fico ligada na fisionomia, por exemplo, se eu vou trabalhar às 10 horas da manhã, primeiro que eu já tenho o ritual todo de tomar um mega café da manhã, acordar com calma, tomar um bom banho, aquelas coisas todas. Mas eu acho que é bom a gente, sabe, desinchar o rosto, não ficar com a cara inchada. Então, se programe com antecedência para não chegar na hora do trabalho com cara de quem acabou de levantar da cama. Né? Eu, por exemplo, tenho uma entrevista para dar agora no sábado, às 9h30 da manhã. E o meu horário de acordar é 8, 8h30. Então, eu sei que eu vou ter que me programar para acordar antes, para na hora de eu falar, não falar com aquela voz assim, sabe, de quem acabou de acordar e tal, não sei o quê. Então, eu acho que são certos cuidados que eu acho que é um respeito, é uma consideração, pelo trabalho. Não adianta você chegar lá no trabalho na hora certa e estar com
todo empapado, acabei de acordar, não consigo abrir o olho e tal. Então, essas coisinhas eu acho que são importantes. Mas isso também vem de uma experiência que você já tem, já está acostumada, né, Silvia? Então, eu acredito que é importante para o profissional que está começando agora e não sabe como proceder, então peça para a modelo fazer uma alimentação leve, ou às vezes levar um chocolate que, né, para liberação rápida de energia e disposição da pessoa, caso ela se desanime. Pergunte se a pessoa tem algum problema de saúde. Já teve pessoas que tiveram queda de pressão durante ensaio fotográfico. Então, pergunte se tem algum problema de saúde que possa comprometer, para levar um sal, levar alguma coisa que possa revitalizar ou salvar ali naquele momento. É importante também. Uma coisa ótima que eu tomo antes das minhas peças de teatro e tal é Gatorade, né? Que é um isotônico, né? Uhum. E eu tenho sempre uma barra de proteína ali, porque se me dá um desespero, tem a barra de proteína. Então, assim, a gente vai quebrando o galho da forma que dá, né? Assim, eu acho que é fundamental você ter... Hoje em dia sabe-se, né, que você tem que manter o teu organismo também acelerado, comendo, não deixar de comer para poder emagrecer, que é o contrário do que as pessoas acham, que não tem que comer o dia inteiro. Não, pelo contrário, você tem que comer, só que corretamente. Eu sei que isso é trabalho, é trabalhoso. Aqui a Nádia está perguntando, Silvia, você fez algum trabalho que depois não gostou do resultado? Vários. Não sei nem te dizer, te enumerar. Eu acho que modelo é isso. Te pagam para fazer trabalho e às vezes o fotógrafo não é bom, a produção não é boa, a revista não é boa, ou a propaganda não é boa. Sim. Silvia, por ser uma pisciana ao quadrado, peixes para saber tem peixes, essa eu deixei de surpresa. Você acha que isso te favorece na hora de fantasiar e se deixar levar na hora de fotografar e poder se divertir com qualquer proposta e ser tão camaleoa e versátil? Porque nós fizemos 4 ensaios juntos. Desses 4, os 3 eram muito fashion, que foi a proposta da sobrancelha, que nós começamos falando dele. Depois nós tivemos a proposta da Alona, que é um livro que eu estou desenvolvendo, que você posou, eu postei lá esse ensaio hoje também nos meus stories, quem quiser corre lá para ver, que você posou com uma roupa toda com capzinho, toda muito fashion. Tivemos a proposta que foi a capa da live de hoje, da aula de hoje, que é uma outra proposta também mais fashion. E um ensaio que foi um ensaio mais básico, que era até uma... Aqui eu tenho, não sei se eu vou conseguir mostrar, para você lembrar de qual ensaio eu estou falando. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Não vou conseguir mostrar aqui. Mas depois eu te mando, que é uma proposta que foi casual, foi um casual apenas que nós fizemos juntos. Cadê a minha câmera? Voltei. Então, assim, se você acha que isso te influencia em algum sentido, eu vi algumas entrevistas suas e vi que você fala disso. Sou peixes para ascendente em peixes. E eu sei que pisciano viaja muito na maionese. Então, você acha que esse lado versátil, camaleoa, é por esse lado também da astrologia ou é por todas as práticas e experiências com fotógrafos e outros profissionais que te tornou e te possibilitou e agregou essa versatilidade toda no seu trabalho? Bom, primeiro, obrigada, porque assim, nem sei se eu tenho essa versatilidade toda que você está falando. Segundo, não, eu acho que pisciano viaja, não necessariamente ele cria, entendeu? Então, eu acho que tem várias outras modelos que eu conheço de outros signos que eu considero mais versáteis do que eu. Então, não... Acho que não. Eu acho que é mais a experiência mesmo. Sei, querer fazer, curtir, sabe? Vontade, desejo. Eu acho que vontade. Entregar. Apostar na proposta. Entendi.
É. Entende? É porque eu vi uma entrevista da qual acho que foi para uma rádio em Portugal e você fala desse ponto, eu achei curioso. E eu lembro, eu tenho amigos que são piscianos e eu fico prestando atenção nessa história da astrologia também, eu acho interessante. Eu falei, pronto, vou perguntar isso para ela. Eu acho que a criação ela tem que estar baseada em cima de uma coisa sólida, de um profissionalismo, de uma coisa sólida, né? Não adianta você ficar querendo inventar, se não... Mas vamos lá, qual é a outra pergunta? Então vamos encerrar aqui com essa aqui, ó. Como você define um bom fotógrafo e o que esse profissional precisa ter e que não pode faltar de jeito nenhum? Eu acho que a principal coisa de um fotógrafo é quando ele abre realmente um canal de comunicação com você, quando ele consegue uma certa espontaneidade, mas a espontaneidade, diríamos assim, uma ligação mesmo, uma ligação com você. Isso, tá legal, poxa, tá linda. Não, olha, mas eu quero um olho mais assim. Eu trabalhei muito com o Fernando Lousa, o Fernando dizia para mim, essa tua boca tá mole, tá boca mole, tá boca tem que estar com outro, ou aberta mesmo, ou fechada, tá com uma boca... O cara, ele fica me escaneando, sabe? Eu gosto dessa coisa, escaneia o tempo inteiro. Escaneia, porque aí você vai tendo um feedback o tempo inteiro de como é que você tá. Aquela coisa que eu te falei que é importante a gente ficar se imaginando como é que a gente tá, como é que tá o corpo, porque eu fico assim, a cabeça tá aqui e eu sei como é que tá lá a ponta do pé. Eu acho que é isso o tempo inteiro. Mas é fundamental, porque às vezes o ângulo que o cara tá não é exatamente a sensação que você tá tendo de como é que você tá. Então é esse jogo, é esse pulsar, sabe? Tem que ter um pulsar, não dá para ficar parado dizendo, tá linda, isso e tal. Não, tem que ter um pulsar ali, uma conexão. É um baile, né? Uma dança. Então, tem que ter essa exatamente. condução, essa conexão, esse start, a iniciativa. Acho que tem que haver proatividade, criatividade, tem que estar tudo ali e você tem que o tempo todo estar passando essa expertise para o modelo entender e fazer a sua leitura e conseguir se entregar o máximo possível. Porque senão também até mesmo as tops travam, né? Fica ali sem saber o que fazer. Então, essa direção é muito importante. Com certeza. Muito bom. Silvia, obrigado muito obrigada aí todo mundo aí que apareceu. Beijos para todo mundo. Obrigada aí pelo carinho. Feliz ano. Silvia. Por favor, pra gente, nós. máscara, distanciamento e vacina, please. Para nós, Silvia, um feliz ano, tudo de bom. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Tchau, querido.